Então, oficialmente, boa noite a todos e a todas aqueles que estão prestigiando a nossa palestra. Calegari, que é o nosso vice-coordenador, Camille, que é a nossa extensionista hoje, que atuará aos discentes que estão presentes, aos colegas, principalmente ao Dr. Saulo, que se prontificou a disponibilizar o seu tempo para conversar conosco sobre a sua atividade profissional ligada à área do direito e repassar aos nossos alunos o seu conhecimento, a sua trajetória na obtenção da sua atividade profissional. Camille? Reitero as boas-vindas a todos, agradeço a presença. Eu sou a Camille, extensionista pela UF, e esse é um projeto que, como o professor já falou, vem a esclarecer a todos os estudantes sobre as várias áreas do direito e os caminhos a serem percorridos. E o nosso orientador, mediador, professor Davi, é professor adjunto de Direito Processual Penal pela UF. Ele atua no Departamento de Direito do Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, doutor em Direito, mestre em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador de monitoria do Departamento de Direito Macaé, da UF, cadastrado no CNPq como líder de pesquisa, sendo que a mesma é direcionada a direito processual penal e direitos fundamentais e direitos humanos. Integra o programa de pós-graduação em Direito da UF Macaé. E o nosso convidado de hoje, palestrante, é o Dr. Saulo Faria de Oliveira, advogado do Banco do Brasil, sócio de escritório Morelli e Faria Advogados Associados, graduado em Economia pela Universidade Federal Fluminense, graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, especializado em Finanças pela Universidade Cândido Mendes e também em Direito Penal e Processo Penal pela Cândido Mendes, mestrando em Direito pela Universidade Cândido Mendes. Com a palavra, doutor Saulo. Bom, obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. E tenho que agradecer aqui muito o convite pelo professor Davi Calegari, pela Camille também. Muito obrigado pelo convite. Assim, e eu não posso deixar de externar aqui a minha alegria e estar muito honrado por estar nessa casa, na UF, que, como a Camila bem mencionou, foi minha primeira, né, meu primeiro ingresso universitário foi na UF, né, em 1999 eu ingressei na UF para cursar a faculdade de Economia. E já naquela época, eu já tive contato com o direito, mas a faculdade me recebeu tão bem e o corpo docente e discente também era tão bem preparado que eu resolvi enfrentar e caminhar e terminei o curso de economia. Só aí, então, posteriormente, eu segui minha trajetória para o direito. Então, assim, é uma grande satisfação, uma grande honra estar depois de formado, acho que já são 2 décadas, 20 anos, né? O tempo passa rápido. Então fico muito contente de estar de volta aqui a essa casa. E já iniciando pela minha trajetória de encarreiramento, de formação, eu tenho que louvar aqui a iniciativa de vocês, porque todos os eventos que a faculdade, minha faculdade especificamente de Direito, mas também de Economia na época, mas o objetivo aqui é a gente falar do direito, promoveu em relação a esclarecimento
para os alunos no que tange às práticas e atividades profissionais foram de suma importância, de tal maneira assim que eu me lembro de todas. Porque quando a gente é estudante, e está iniciando em encarreiramento, a dificuldade é muito grande a gente conseguir, fazer uma escolha e um encaminhamento profissional. Então, parabéns à iniciativa da universidade, porque, esses eventos, eles são de muita valia, para o encaminhamento profissional, dar incentivo e esclarecimento, para gente que está buscando um espaço no mercado, né, porque não é fácil, né. Agora falando especificamente da minha trajetória, eu depois que me formei em economia, eu gostava muito da faculdade, mas eu sentia um vazio muito grande, porque sempre gostei muito de direito. E, eu prestei o concurso para o Banco do Brasil em 2004, comecei a trabalhar na área de finanças, mas o direito sempre esteve latente, né, na minha vida. E em 2009 eu me matriculei na faculdade de Direito da Cândido Mendes, onde eu me formei em 2013, e desde então eu nunca mais larguei o direito, né, seja nos estudos, quanto também na prática profissional. Então, desde 2013 eu atuo na área de direito, é a minha profissão, vamos dizer assim, de escolha. Eu tive essa oportunidade de escolher a profissão, digo isso, não como um mérito, né, até porque eu fiz uma primeira formação numa outra área, eh, justamente por conta dessa dificuldade da gente conseguir identificar, realmente aquilo que a área que a gente mais tá ligado, é a área que a gente mais sente um prazer em atuar. Mas eu consegui, depois de ter um encaminhamento profissional, escolher o direito. Então o direito hoje, eu digo que, na verdade, é minha vida, meu trabalho e minha paixão, é o que eu gosto de fazer, o que eu escolhi fazer. Eu acho que isso facilita muito o nosso, vamos dizer, a nossa trajetória profissional, né. Então acho importante destacar esse processo de escolha. É lógico que eu queria ter escolhido antes, né, porque eu teria muito mais experiência, profissional, mas nem por isso, eu deixo de valorizar, as experiências anteriores, sobretudo, nessa universidade. O professor Davi me passou uma pequena orientação, para que a gente possa aqui, caminhar, né, bater um papo e conversar. E, depois desse breve introdução sobre a minha trajetória profissional, eh, acho que é importante a gente falar das peculiaridades da área de atuação do advogado, no caso, da advocacia. O professor Davi é formado na área de processo penal. Eu lembro que na faculdade, quando eu estudava, as matérias que eu mais me identificava, que eu me apaixonava, era a área de processo penal. Mas é muito difícil você conseguir atuar nela, até porque o mercado é muito, restrito nessa área, né. Hoje eu acho que a gente tem até, novas oportunidades na área de direito econômico, né, penal e econômico, mas é uma área que a gente, se apaixona na faculdade, mas na prática a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade. E uma área que na faculdade eu pouco estudei e falei: "Essa área eu nunca vou trabalhar", é o direito trabalhista. E, por ironia da vida, hoje eu sou advogado trabalhista em essência, é a área que eu mais atuo, né, a minha área de atuação, seja pelo Banco do Brasil, seja, na advocacia particular. E eu costumo dizer que o advogado trabalhista, ele acaba tendo que ter um conhecimento de todas as áreas, porque a grande dificuldade que eu tinha na faculdade, quando estudava, era de ter um texto específico, um manual, um código, de processo de trabalho e direito de trabalho, e a gente tinha que estudar a CLT com várias outras legislações esparsas, e isso acabava, para o aluno, criando um pouco de dificuldade. Falar: "Ah, essa área eu não vou querer atuar, né, é muito complicado,
você tem que picotar, estudar várias leis, direito civil, direito processual civil, você tem que estudar direito administrativo. Então, né, nessa área não é a área que eu me apaixonei. Mas depois que eu fui atuar na área trabalhista, eu digo que eu acabei me apaixonando pela área trabalhista. Porque o direito, a advocacia trabalhista, querendo ou não, é uma advocacia que nos exige muito, de entendimento, de discernimento de outras áreas. Eu, como advogado trabalhista, eu preciso conhecer bem o direito civil, eu preciso conhecer bem, o direito processual civil, senão eu não vou ser um bom advogado trabalhista. Muitas vezes a gente precisa conhecer o direito penal, processual penal. Se, a prática no dia a dia, o que o advogado trabalhista mais faz é audiência e sessão de julgamento. Então, um testemunho, uma testemunha que presta o seu depoimento e eventualmente pode ser configurado como falso testemunho, essa testemunha vai responder por um crime de falso testemunho. Então, muitas vezes o advogado trabalhista precisa entender das nuances de outras áreas para que ele possa atuar bem. E o advogado trabalhista tem uma característica muito peculiar, que é a audiência. E na audiência exige muita improvisação. Eu lembro da minha primeira audiência trabalhista que eu não sabia nem onde eu ia sentar, porque não sei se vocês já tiveram oportunidade de participar de uma audiência ou mesmo atuar. O advogado trabalhista, o sistema da audiência trabalhista é o sistema ainda presidencialista. Os advogados fazem a pergunta, estão ali o advogado, partes e testemunha, os advogados fazem a pergunta para o juiz, que ele vai fazer o filtro se for pertinente ou não, aí sim ele repassa a pergunta, seja para o autor, seja para o réu, seja para a testemunha. Diferente do processo penal, né, professor Davi, me corrija para ver se eu estiver errado, que eu acho que já permite a prática do sistema crossover, né, que você pode fazer perguntas diretas. E nesse sistema de audiências, na rotina do advogado trabalhista, exige muita capacidade de improvisação, de atuação imediata. Então, muitas das vezes, o próprio juiz o advogado faz um requerimento e o juiz indefere ali, naquele indeferimento oral, ele está decidindo, e o advogado, naquele momento, ele já tem que argumentar para que possa convencer o juiz, ou se não, ele possa fazer o registro do seu requerimento, constar em ata, para não haver o que a gente chama de preclusão, e não acontecer um prejuízo para o seu cliente, seja o que a gente chama o autor, no caso o reclamante, ou no caso do réu, da empresa reclamada, depender de qual parte o advogado está prestando seus serviços, defendendo o seu cliente, o interesse do seu cliente. Então, a peculiaridade da área do advogado trabalhista, assim como do advogado penal, do advogado civilista, é uma situação que precisa ser levada em consideração no momento de escolha profissional, porque quando eu escolhi fazer direito, eu não imaginava que eu ia fazer audiência, eu já não imaginava que eu ia ser advogado trabalhista, muito menos fazer audiência, porque, a gente geralmente imagina que, o advogado, ele tem, se a gente não tiver uma visão ampla das várias áreas que o direito nos permite atuar, a gente acaba tendo uma visão muito, vamos dizer, limitada, daquilo que é a atuação do advogado. E o advogado trabalhista tem essa peculiaridade da audiência. Outra peculiaridade, que acaba sendo comum a outras áreas, que depois da audiência que é feita em primeira instância, a atuação do advogado trabalhista passa a ser nos tribunais, seja em segunda instância, que o advogado vai atuar com os recursos manejados em segunda instância, defendendo os interesses do cliente junto aos desembargadores, ou seja, num eventual recurso,
que seja interposto no âmbito do TST. E aí quem vão julgar vão ser os ministros do TST em Brasília. E aí muda um pouco a dinâmica de atuação do advogado trabalhista. Nesse momento, o advogado trabalhista, quando atuar em sessão de julgamento, ele vai atuar fazendo a sua defesa oral numa sessão de julgamento. Então, o advogado trabalhista, depois de prolatada uma decisão de primeira instância, ele passa a atuar manejando de maneira proativa o recurso, caso a decisão seja desfavorável ao seu cliente, ele vai fazer o manejo do recurso para a instância do tribunal. E lá vai ser designada uma sessão de julgamento, e nessa sessão de julgamento o advogado, mais uma vez, vai lá fazer a defesa oral para convencimento dos desembargadores eh eh, da tese que foi defendida para o seu cliente. Então, nessa fase acaba tendo uma característica comum a outras áreas, mas essas nuances, peculiaridades da área de atuação do advogado, eu acho extremamente importante ser esclarecida, para que a gente possa ter e realizar uma escolha que a gente se identifique mais, né, porque a gente pode se identificar com a área do direito, mas, não ter vamos dizer, uma sintonia com aquela dinâmica da audiência trabalhista, né, de o advogado ter que despachar com o juiz, do advogado ter que, fazer contato com o seu cliente, para tratar sobre questões, atinentes à matéria trabalhista. A área trabalhista exige também muita sensibilidade, porque envolve um ramo, do direito que, acaba sendo, vamos dizer, uma materialização de justiça social. A gente eu, eh eh, trabalho com alguns clientes, e assim, confesso que eu fiquei até surpreso, com alguns clientes que atuam em área, em empresas internacionais, no mercado offshore, e a gente, observa que muitas vezes até as empresas, que não estão acostumadas com a legislação brasileira, ela tem dificuldade de aplicar determinadas normas que são convencionadas, seja em lei, seja em acordo coletivo de trabalho, porque, lá fora eles não têm muito essa prática, essa quantidade de regulamentação, de reconhecimento do direito, trabalhista. Então a gente, acaba ficando um pouco surpreso quando a gente se depara na prática com alguns direitos que são amplamente reconhecidos para os trabalhadores, e as empresas muitas vezes acabam não respeitando, às vezes nem por má fé, é mesmo por desconhecimento, né. Então a gente observa violações ao direito dos trabalhadores, que são praticadas por determinadas empresas, e muitas vezes o advogado, ele vai ter que, atuar, na melhor defesa do seu cliente, seja fazendo interpretação a normas legais, seja fazendo interpretação a normas coletivas. É uma outra peculiaridade do direito trabalhista, porque, eh, o direito do trabalho, ele possui uma regulamentação que é feita por sindicatos patronais e sindicato dos trabalhadores. E essa convenção, acaba, gerando direitos e obrigações recíprocas, que devem ser, respeitadas e aplicadas pelas empresas, né, isso por meio de normas coletivas, seja por convenção coletiva de trabalho, seja por acordo coletivo de trabalho. Então é muito interessante quando a gente, lida no dia a dia e passa a trabalhar com o direito trabalhista, a gente observa, algumas, questões que, a gente dificilmente vai conseguir observar, sem que seja
profissional especializado na área. E a advocacia trabalhista não é uma advocacia que geralmente o advogado civilista, ele não gosta muito de atuar na advocacia trabalhista, acaba sendo uma área muito peculiar. Geralmente a gente observa o advogado trabalhista como sendo especializado e atuando só naquela área, ou acumulando a advocacia em outras áreas. Mas eu, particularmente, eu dificilmente vejo advogados de outras áreas atuando na área trabalhista, porque é uma área muito específica, que tem regras próprias, características, específicas, que muitas vezes o advogado, civilista acaba não se identificando muito. Mas, eu sou suspeito, né, porque eu gosto muito do direito do trabalho, a minha área de atuação, que eu acabei não escolhendo, mas eu fui eleito para atuar nessa área, mas é uma área que, eu sou apaixonado, porque a gente consegue com o direito, não só com o direito trabalhista, uma das razões pela qual eu acabei escolhendo o direito como área, de atuação para o trabalho, é que o direito nos oferece a oportunidade de concretizar, de materializar situações teóricas na prática. A gente consegue fazer justiça social, a gente consegue, concretizar, determinadas, normas legais em direitos de fato. Então isso é uma característica muito interessante, seja do direito, mais ainda aqui que a gente está conversando, do direito do trabalho, que envolve, a defesa dos interesses dos trabalhadores. Por outro lado, eh, a advocacia trabalhista tem algumas desvantagens. Eu, por exemplo, acabo tendo, a oportunidade de já, ser advogado corporativo, tem, uma boa remuneração, e tenho oportunidade, como sou advogado, o banco ele tem uma característica, ele tem a natureza jurídica do banco, é a natureza privada. Então, eu, sou advogado do banco, mas havendo compatibilidade, eu não estando trabalhando para o banco, eu posso atuar, no mercado privado, desde que não haja conflitos de interesse com a minha empresa, pela qual eu sou funcionário e patrono, né, advogo para o banco, eu não posso, por óbvio, atuar contra os interesses do banco, mas eu posso atuar, em outras áreas, no mercado privado. Então essa acaba sendo uma das vantagens, oferecidas, pela advocacia, né, mesmo sendo um advogado corporativo, eu tenho a oportunidade de exercer a área de atuação, como advogado, eh em outros meios, né, na advocacia particular. A desvantagem na atuação do advogado, o advogado trabalhista, eu entendo que a vamos dizer, o tempo, de resposta, acaba não favorecendo muito, porque a tramitação processual, co só para a gente contextualizar, quando a gente fala de direito, trabalhista, a gente está falando em essência de defesa de direito, de mínimo de subsistência. A maioria dos trabalhadores, eles dependem da atividade profissional, do seu salário para sobreviver. Então quando um trabalhador tem violado seus direitos e o advogado ajuiza uma ação, aquela ação vai ter um tempo de maturação. Então se o trabalhador, no caso da advocacia trabalhista para um trabalhador, depender necessariamente, da resposta àquela atuação, judicial, muitas vezes o tempo pode frustrar o seu cliente. Então, a desvantagem na atuação da advocacia trabalhista, muitas vezes pode ser o tempo de tramitação,
para que a gente consiga ter uma resposta para o seu cliente. Então, não somente para o cliente, né, mas também para o advogado, porque o advogado, por óbvio, na advocacia trabalhista, em regra, ele recebe seus honorários no final. Então, o advogado civilista, geralmente ele tem a sua remuneração com base numa contratação de um serviço prestado. Então, o advogado acaba convencionando ali uma prestação de serviço e não necessariamente depende do resultado da ação. O advogado trabalhista, em regra, né, a sua remuneração ela está muito atrelada ao resultado da sua atuação. Então, muitas vezes o advogado trabalhista ele pode atuar na defesa dos interesses de um cliente individual, eu estou falando aqui, e processo tramitar durante 5, 6, 7 anos, e no final o resultado ser negativo. O advogado ele pode não ter, a depender do que foi convencionado, ele não pode não ter, não conseguir extrair honorários sobre esse trabalho realizado. Mas, por outro lado, a decisão sendo favorável, você vai ter um acúmulo ao longo do tempo de valores que vão ser reconhecidos para o seu cliente, que o advogado também lá na frente ele vai receber de forma acumulada. Então, tem vantagens e desvantagens na área de atuação, no caso aqui, falando de composição salarial. Outra característica em termos de vantagem e desvantagem, a gente que atua na área trabalhista, a gente acaba se deparando muitas vezes com a dificuldade, até pela quantidade de demandas que a Justiça do Trabalho tem, muitas vezes a gente se depara com a dificuldade de conseguir lograr decisões que sejam justas, né. Muitas vezes diante da quantidade de audiências, diante da quantidade de demandas, por vezes a gente se depara com algumas decisões na Justiça do Trabalho, diante da quantidade de processos que tem, que acabam não sendo muito que a gente possa considerar justas, né. A Justiça do Trabalho é muito prática, diferente de outros ramos do direito. Então, por conta dessa praticidade, desse mecanismo da praticidade, desse princípio, na verdade, da praticidade, da informalidade da Justiça do Trabalho, embora tenha vantagens na atuação, eu também posso ter desvantagens no resultado do encaminhamento daquela ação. Então, eu tenho vantagem de facilidade de acesso, de facilidade na comunicação no âmbito trabalhista, mas eu também, por conta disso, eu posso colher algumas desvantagens, devido a essas características, essas regras principiológicas que regem o direito do trabalho, da informalidade, da praticidade. Então, nessa área de atuação, no desenvolvimento da atuação do advogado trabalhista, a gente pode se deparar com algumas identificar essas situações de vantagem e desvantagem na atuação. Professor Davi, eu estou falando, mas se quiser me interromper para colocar alguma questão, pode ficar à vontade, tá? Não, com certeza, pode dar continuidade. Tá. Agora, outro ponto com relação àquilo que o professor Davi propôs, é sobre assim, as possibilidades de prejuízo à saúde, né, dos profissionais, como estresse, né, em decorrência da atividade laboral. É interessante isso porque o advogado trabalhista, eu como advogado trabalhista, na verdade lido com isso, né. Existe uma grande quantidade de demanda, de trabalhadores que requerem reconhecimentos de direito justamente em razão, do esgotamento profissional. Isso é uma situação no mundo moderno que a gente se depara, né. Hoje no mundo moderno a gente acaba trabalhando muito, tempo, muitas horas, muitas vezes até por questão
tanto de necessidade financeira, como também pela característica das exigências de mercado. E com isso a gente acaba tendo uma consequência, né? A gente se dedica muito à atividade profissional, acaba tendo menos tempo com a família, menos tempo para o lazer, a gente acaba tendo menos tempo para se dedicar a atividades físicas, e acaba colhendo um pouco, vamos dizer, do esgotamento, né, profissional, né, que a gente costuma chamar, né, tecnicamente, síndrome de Burnout. Então existem muitas ações de reconhecimento em razão da quantidade de trabalho que acaba culminando no estresse do profissional. Mas assim, como advogado trabalhista, eu tenho que confessar assim, eu trabalho muito, né. Eh, Lógico, a gente tem algumas vantagens, o advogado tem a vantagem da vamos dizer, tem um pouco de autonomia a sua atuação. Hoje a gente tem, por exemplo, sistema, que funciona de forma online, então a gente tem esse facilitador, esse mecanismo do facilitador, a gente pode peticionar numa ação, fazer uma defesa, um recurso, qualquer hora do dia, 6 horas da manhã ou 11 da noite. Com isso a gente acaba tendo um pouco de flexibilidade com relação ao trabalho, mas nem por isso a gente deixa de trabalhar muito. E o cuidado que a gente tem que ter em razão dessa entrega, dessa necessidade de trabalho, para a gente não ter, vamos dizer, um esgotamento profissional e culminar em problema de saúde. Então a gente tem que buscar o equilíbrio. Mas eu vejo quando a gente se identifica e gosta do que faz, isso fica muito mais fácil, né. Então, assim, eu como advogado, eu gosto muito do que eu faço. Então, eu tenho um prazer em trabalhar. Então eu estou conversando aqui com vocês, né, 7h44, vocês estão, online, ouvindo e, participando aqui, né, a gente acaba abdicando da nossa vida, do nosso lazer para estar aqui se dedicando e falando daquilo que a gente gosta de fazer. Então eu acho que isso também acaba auxiliando e mitigando esses efeitos decorrentes da dedicação, do tempo que a gente se dedica para a nossa atividade profissional. Quando na verdade, se a gente exerce a atividade profissional de maneira a gente não se identificar muito com ela, por óbvio isso vai ficar mais evidente, o estresse, da atividade laboral vai ficar mais evidente, até porque a gente não vai ter tanto prazer, na prática profissional. Então eu acho que essa questão, relacionada à saúde dos profissionais, em decorrência da grande quantidade de trabalho que a gente tem, hoje a gente tem muito trabalho. Eh, eu acho que acaba sendo um pouco mitigada quando a gente tem prazer, e gosta do que faz. E querendo ou não, o advogado é muito exigido hoje, né, o advogado trabalha com prazo. Então, na Justiça do Trabalho, especificamente na Justiça Civil, 15 dias é o prazo regra, né, para manejo de recurso. Na advocacia trabalhista, o prazo é muito mais curto, 5 dias para embargos, assim como, né, na área civil, e 8 dias para o manejo de recursos, específicos na área. Então o prazo é muito curto. A depender da quantidade de decisões que você tenha, de tamanho da sua carteira, do trabalho, você vai ter que trabalhar bastante, por óbvio, porque você vai ter um prazo, judicial para poder cumprir. Então, se dentro desse prazo judicial, você tem que manejar os recursos. Então, não tem como fugir, da questão da quantidade de trabalho. O advogado trabalha muito, mas por outro lado acaba tendo essa flexibilidade, como eu mencionei, e, existe essa questão também da, identificação e do prazer da atividade que a gente acaba mitigando um pouco, esse efeito. E, um outro ponto, que serve aqui como orientação, que o professor Davi colocou, é
como eu me direcionei para essa área minha trajetória até alcançar, como voltando, à minha fala do início, na verdade eu me identifiquei com direito desde os 18 anos, então, mesmo eu fazendo economia, eu me matriculava na época, não é na época de vocês, discentes, aluno, mas o professor Davi deve se lembrar, como todo jovem quer estudar para concurso, e eu também não escapei disso, né, me matriculei em vários cursinhos, academia do concurso público, existiu o Glioche, vários cursos especializados. E quando, mesmo eu estudando outra área, quando, eu me matriculei nesses cursinhos preparatórios, e a maioria dos concursos exige o estudo do direito. Quando eu tive minha primeira aula, meu primeiro contato com direito, ali eu vi: "Opa, isso é o que eu gosto de fazer, isso é o que eu gosto de estudar". Então desde o início, desde os 18 anos, quando eu comecei a minha trajetória, eu me identifiquei muito com direito já nessa fase ali inicial né, em 2000, na época de 2000 começou a abrir muito concurso público, então eu comecei a estudar para vários concursos, e todos os concursos praticamente tinha a matéria do direito, embora não fosse a área que eu buscasse inicialmente. Então meu contato com o direito começou ali. Eu também, geralmente a gente acaba se identificando com uma área, geralmente por uma experiência de vida. E o direito nos dá essa oportunidade. Todos nós sempre temos alguém do seio familiar, ou até mesmo nós, que porventura se depara com uma situação específica e precisa de um advogado, e comigo não foi diferente. Então isso para mim também, eu acho que ajudou muito a me direcionar para essa área do direito. Uma grande dificuldade que eu tinha, embora eu também goste muito da área de economia, hoje eu não atuo, né, estou muito engessado, parei de estudar há muitos anos, mas a economia eu tinha muito essa dificuldade, eu não conseguia materializar, concretizar, era tudo teórico. E no direito não, no direito, embora a gente estude de teoria, a gente consegue concretizar, a gente consegue pegar uma situação teórica e trazê-la para a prática, e ter o resultado prático. Então acho que isso acabou, me induzindo, me levando, para que eu pudesse atuar e traçar essa trajetória, do direito. Mas assim, o caminho não é fácil, né, o nosso caminho não é fácil. A gente quando enxerga um profissional que já atua, que já tem o seu trabalho, já está, bem constituído, né, já existe ali um reconhecimento no mercado, já tem os seus certificados, a gente olha: "Puxa, bacana, né", mas, para todos nós, para poder chegar até aqui, colher esse resultado, é sempre fruto de muito trabalho. E por isso, assim, que eu, admiro e sempre lembro, nunca me esqueço dos tempos, em que eu era estudante, né, então eu sempre me imaginava, atuando como advogado. Puxa, como é que vai ser daqui a 15, 20 anos, né, eu olhava, eu lembro de um professor, talvez vocês conheçam, né, Antônio Carlos Barragán, que ele é um tributarista, então, certa vez na Cândido Mendes, ele deu, teve um bate-papo, a faculdade marcou um encontro com os alunos para ele falar um pouco da área de atuação dele. Então, eu nunca me esqueço ele colocando, o fato de que ele, por exemplo, muitas vezes dormia 2 horas, 3 horas por noite, porque ficava lendo, estudando, aí eu ficava imaginando como estudante: "Pô, como assim dorme 2, 3 horas, fica lendo o livro, não tem coisa mais prazerosa para fazer? Assistir TV, assistir um futebol", né. Mas hoje eu vejo como, aquela fala dele, foi importante, por quê? Porque hoje eu reconheço o esforço, eh, alcançado por ele, porque ele já era um profissional reconhecido naquela época, mas como ele se dedicava para ser um profissional, reconhecido, competente, exige esforço. Então muitas vezes a gente tem que abdicar, do horário de lazer, da família, para que a gente possa,
sempre com muito equilíbrio, óbvio, nem sempre, mas que a gente possa conseguir alcançar nossos objetivos. E eu imaginava sempre como, vamos dizer, como que eu vou conseguir ser um advogado reconhecido, estar atuando, como esses palestrantes que estão falando, é com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, como vocês estão fazendo aqui, participando, se empenhando, ouvindo, né? Então sempre buscando e acreditando naquilo que vocês fazem. E mais, é sempre fazendo com prazer, né? Tudo aquilo que a gente faz com prazer, com dedicação, o reconhecimento vem de forma espontânea. Então, se você pratica uma atividade profissional numa área em que você gosta, em que você se identifica, certamente o reconhecimento vai vir com o tempo, de maneira espontânea, seja o reconhecimento técnico, seja o reconhecimento financeiro, né? Porque a gente também trabalha, né, para a gente viver e viver bem, a gente precisa também ter os benefícios remuneratórios, né, por óbvio. Mas quando a gente se dedica, isso vem. Isso vem. Talvez não venha com tanta velocidade, porque o trabalho do advogado, muitas vezes, você não consegue ter uma velocidade remuneratória imediata, mas trabalhando com paciência e com dedicação, a gente consegue alcançar aqueles objetivos traçados. Então, como advogado, sei que o professor Davi no início até falou de concurso, né, eu me dediquei durante muito tempo, já encaminho a minha fala para o final, professor Davi, que eu vejo que já tem 40, 50 minutos aqui da minha fala. Eu lembro que mesmo depois que eu concluí a faculdade de Direito, eu sempre quis muito fazer concurso e só enxergava nos concursos a minha realização. Eu não imaginava, eu vou advogar. Não, não queria advogar especificamente, seja de maneira corporativa ou seja individualmente no mercado privado. Eu sempre queria fazer algum concurso, né? Concurso para magistratura, concurso para procurador. Eu sempre me imaginei fazendo esse tipo de concurso. Mas o trabalho do advogado, embora seja um trabalho não muito fácil, a gente tem muitas dificuldades, mas assim, é constitucional isso, o trabalho do advogado é essencial à administração da justiça, e isso não é à toa, né? O advogado, o trabalho que o advogado faz, ele precisa ser muito valorizado. E isso a gente percebe quando a gente consegue defender o interesse de qualquer seja trabalhador, seja um cliente de outra área, quando você atende um cliente que tem uma demanda específica, olha, aconteceu um fato comigo, eu preciso da sua ajuda, né, como advogado, e a gente consegue entender a demanda, consegue compreender os anseios daquele, né, daquele jurisdicionado e consegue trazer para o direito e materializar, fazer o direito dele reconhecido, é aí que a gente vê o valor do trabalho do advogado, porque é muito gratificante quando você consegue materializar o reconhecimento de um direito, de um trabalhador, de uma empresa, né? A gente consegue ali valorizar o nosso trabalho. Então isso que é o prazer de advogar, né? A gente sempre alcançando os melhores resultados para os nossos clientes, seja a empresa que vocês eventualmente vão advogar ou advoguem, seja para o eventual jurisdicionado, né? Uma advocacia individual que vocês possam defender os interesses desse cliente. Então, eu acho que eu acho que eu vou devolver a palavra para o professor Davi e eu fico aqui à disposição para perguntas, dúvidas
e para que a gente possa aqui tentar esclarecer da melhor maneira possível. Doutor Saulo, agradecemos ao senhor, mas complementando, a gente sempre pergunta ao nosso palestrante uma coisa que causa dúvida em determinadas áreas. A atualização é necessária. No âmbito do banco, a atualização é promovida pelo banco ou é promovida pelo próprio funcionário para que ele se mantenha sempre a nível de mercado? E na atividade sua, no seu escritório, essa atualização é promovida pelo próprio escritório ou pelo senhor e pelo seu sócio, correto? Uhum. Só para esclarecer os nossos alunos. Sim, a pergunta é muito boa. O direito está em constante mutação, né? Então, o direito exige do profissional, do operador do direito, constantes atualizações. E o banco certamente incentiva essas atualizações, né? Então a gente tem no âmbito do banco incentivos a bolsas de pós-graduação, incentivo de bolsas de mestrado, incentivo de bolsas de doutorado, MBA. Então o banco promove, incentiva sim o desenvolvimento para que o profissional, o profissional, o advogado possa desenvolver a sua técnica profissional da melhor maneira possível, nos interesses do banco. Então, certamente, esse incentivo ao desenvolvimento é constante, sobretudo hoje que os desafios da tecnologia são gigantescos. A gente se depara hoje com uma evolução tecnológica muito grande. Então, o advogado hoje está sendo muito exigido dessa constante atualização, inclusive na área de tecnologia. Então, certamente, o incentivo há. Por outro lado, seja do banco ou, né, do escritório, se você não incentivar o desenvolvimento, o aperfeiçoamento do profissional, você não colhe um bom resultado de trabalho. Mas, por outro lado, também eu vejo que cabe também ao profissional buscar a atualização por iniciativa própria. Você também não pode esperar somente a empresa apresentar para você os caminhos para o seu aperfeiçoamento, até porque eh, o desenvolvimento profissional, a empresa, no meu caso o banco, acaba colhendo os benefícios, mas eu também como profissional vou colhê-los. Então, eu vejo que há um incentivo da empresa, mas também o profissional precisa também querer, né? Não basta a empresa coloca à disposição vários incentivos de desenvolvimento de capacitação técnica. Se o profissional assim não o desejar, ele não, né, não vai fazer, mas também ele não vai evoluir, né, seja no encarreiramento, seja na sua prática advocatícia. Então, essa pergunta é muito pertinente, professor Davi, em especial por conta das exigências, das mudanças que a gente se depara hoje no mercado do direito. Se a gente entra lá no site do Planalto, todo dia tem uma alteração legislativa, que isso acaba tendo implicação prática no nosso dia a dia. Então, o profissional do direito ele precisa estar constantemente atualizado. Se ele não se atualizar, por óbvio, ele vai continuar exercendo as suas atividades profissionais, mas eu acho que perde muito do seu rendimento, né? Então a atualização ela precisa ser constante e há sim incentivos corporativos dos profissionais que atuam no banco e bastante incentivo. Inclusive o banco tem uma universidade corporativa que é aberta, existe alguns cursos lá abertos ao público e existem outros, inclusive dentro da universidade corporativa, que são específicas destinados para os, no caso, advogados e
demais funcionários que fazem parte do quadro do banco. Não, eu faço sempre essa pergunta, até porque a pandemia teve um lado negativo, mas teve um lado positivo. A gente está falando aqui por um meio, conversando, tendo a palestra, num meio online, que não era executado de idêntica forma que a gente se utiliza hoje. E, na mesma forma, os tribunais. As audiências deixaram de ser presenciais, ou as petições, os tratos nas decisões, e passaram a ser utilizados o sistema online. Até determinado órgão, né, a gente pega mais recentemente, a própria Polícia Civil, os inquéritos deles são online, ficam no sistema. Apesar de outros órgãos, como a Polícia Federal, já tramitar, ou tratar, ou manter os seus inquéritos policiais há mais de 10 anos através da internet e até o contato com os órgãos coligados que eles trabalham, né? A Justiça Federal, o MPF, mas, em função da pandemia, vários e vários setores passaram a migrar para a área da internet. E o profissional tem que se adequar para saber manusear a máquina e as várias benesses, né, que fornecem a internet. Mas a pessoa tem que ter uma intimidade com a máquina, né? Às vezes a gente brinca, o problema aqui é entre a cadeira e o computador. E, às vezes, o profissional também tem que fazer esse tipo de adaptação, além de buscar uma adequação à norma. É bem interessante. Por isso que a gente faz essa pergunta sempre, porque tem determinadas atividades profissionais que o órgão não patrocina essa atualização, e sim o profissional é que tem que procurar a sua adequação para a sua manutenção na atividade. Isso é interessante. E a pandemia, professor Davi, assim, nos ofereceu, que você falou, ofereceu uma oportunidade, mas ao mesmo tempo um grande desafio, né? Porque essa facilidade da implementação da tecnologia, eu acho que ampliou muito o leque de atuação. Então, os profissionais hoje, especificamente os advogados, eles podem atuar independente da região onde eles estão, né? Então, coisa que a gente não imaginava, embora estivesse disponível, mas antes da pandemia não tinha essa prática. Eu lembro que em 2019 eu compareci em audiências trabalhistas todas presenciais, sessão de tribunal todas presenciais. E quando existia uma situação em que uma testemunha ou uma parte se encontrava em outro estado, em outro município, até mesmo em outro país, a audiência simplesmente era cancelada, remarcada, porque havia essa necessidade da presença dele. Raros os juízes, um ou outro juiz, quando falava, não, vai fazer a participação por videoconferência. Em 2019, era assim, mas como assim? Ninguém entendia nada. Não, vão participar pelo Meeting, vão participar pelo Zoom. Ninguém entendia nada. Estou falando há 3 anos, 3, 4 anos. Com a pandemia, a mudança que ocorreu na atuação numa velocidade assim extremada. Então, hoje, o advogado ele pode atuar em qualquer canto, né? Então, eu posso estar aqui, especificamente eu moro em Niterói, né? E eu posso estar atuando numa justiça no Nordeste, sem ter que ir para lá, né? Existem regulamentações, resoluções específicas que permitem a atuação do profissional de maneira remota. E eu acho que isso é uma oportunidade muito grande para os profissionais que atuam, os advogados, né, que atuam seja na área trabalhista, seja em outras áreas, coisa que a gente não tinha há bem pouco tempo atrás. Mas, por outro lado, é aquilo, vantagens e desvantagens. A gente acaba tendo, vamos dizer, alguns desafios com isso, né? Então, a gente acaba tendo a implementação do desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, só contextualizando com aquilo que eu disse,
com relação a algumas desvantagens, até mesmo nas decisões, quando no caso da advocacia trabalhista, vários tribunais hoje têm, programas específicos de identificação de recurso. No caso, o TST especificamente, ele tem programas automatizados que identificam quando se faz um recurso, e o recurso lá, geralmente na área trabalhista a gente faz o recurso de revista, um recurso específico, como se fosse o recurso especial na área civil. Então, o recurso de revista que é manejado por TST, quando o advogado apresenta esse recurso, ele vai para o tribunal, quem faz o filtro é uma máquina, né? Então tem que ter, exige muita técnica, porque a depender das palavras que você utiliza no manejo do seu recurso, o filtro robotizado pode impedir o segmento do teu recurso. Então, assim, a gente tem um mecanismo da tecnologia que nos facilita a atuação, mas, por outro lado, a gente acaba tendo uma exigência de discernimento, de estudo, de compreensão do uso dessa tecnologia, até mesmo na nossa área, para que a gente não possa ter prejuízos em decorrência desse facilitador. Então, se eu não domino bem a técnica específica para o manejar o recurso de maneira adequada, eu acabo tendo uma desvantagem no sentido de ter um recurso não analisado por deficiência técnica, porque eu não conheço a ferramenta que faz o filtro do tribunal, e acaba aplicando a minha técnica de maneira equivocada. Então, assim, tem facilidades, muitas, mas também tem muitas exigências que aí a gente acaba convergindo para aquele ponto do treinamento, do desenvolvimento e aperfeiçoamento, do estudo, que se faz mais ainda necessário. Com certeza. Camille, temos pergunta? E depois nós vamos passar para o nosso Zé Carlos Calegari. Zé Antônio Calegari, desculpe. Temos sim, aqui a pergunta da Ju Ferreira. Gostaria de falar o microfone, Ju? Não. Se quiser, pode ler. Tá bom, vou ler aqui a sua pergunta. Diz assim: como você se vê nesse cargo de advogado trabalhista, tanto no conceito pessoal como no profissional? Outra pergunta: você sempre mantém uma constante evolução em questão ao conhecimento? Sim, Ju obrigado. Ferreira. Obrigado, Ju, pela pergunta. É uma pergunta interessante, né? Porque, assim, como você se vê como advogado trabalhista, né? Assim, a gente geralmente dificilmente se faz essa pergunta, né? Mas, assim, tentando responder a pergunta da Ju, eu me identifico muito, né? Então, como advogado trabalhista, eu me vejo como um defensor, vamos dizer, um profissional que busca reconhecer os anseios referente aos direitos do trabalhador, que na verdade são, em regra, a maioria hipossuficiente. O direito trabalhista, como eu já disse, atua numa área muito sensível, né? O direito do trabalho é uma área muito sensível. Geralmente, quando o trabalhador faz a opção de ajuizar uma demanda contra o seu empregador, não é uma escolha fácil, né, Ju? Porque, assim, geralmente a gente quando trabalha, está numa empresa, o salário que aquela empresa nos paga, ela faz parte da nossa sobrevivência. Então com o trabalho que a gente se dedica para aquela empresa e com o salário que a empresa paga, reconhecendo o nosso trabalho, que a gente sustenta a nossa família, que a gente sustenta, faz nossas viagens, consegue pagar os nossos passeios, o colégio dos nossos filhos. Então,
na verdade, não é uma escolha fácil, né? Então, eu acho que precisa, eu me enxergo muitas vezes como advogado trabalhista, como um psicólogo, muitas vezes, porque o trabalhador muitas vezes se vê numa situação muito vulnerável. Então, nem sempre a conversa é fácil com o cliente que demanda uma ação trabalhista, porque ele está numa situação muito vulnerável. Então, como advogado trabalhista, eu me vejo às vezes como psicólogo, como amigo, porque muitas vezes extrapola a nossa área de atuação, acaba extrapolando a técnica. Você tem que conversar, entender os anseios do cliente, você precisa dar conselhos. Então, a prática do advogado trabalhista não se limita à sua atuação profissional, acaba extrapolando muito, em decorrência dessa sensibilidade de atuação. Querendo ou não, é uma área muito sensível. Existem trabalhadores que se dedicam ao trabalho na empresa durante 10, 15, 20 anos e, de repente, a empresa demite ele, né, e ele se dedicou a vida inteira. Como é que fica? E ele se vê sem emprego, né, sem sustento para a família. Então, toda aquela dedicação, fruto de 20 anos, se rompe, né, uma relação de quase uma vida inteira. E o funcionário entra em depressão, tem crises de ansiedade, crise depressiva, porque não consegue outro emprego. Então, assim, eu me enxergo atuando como advogado, mas também como uma pessoa que está ali para entender, vamos dizer, aquela dificuldade, aquele momento profissional e pessoal. Então, não é, eu acho que o advogado trabalhista precisa ter também um pouco de sensibilidade, muitas vezes, porque senão ele não vai conseguir atuar de uma maneira adequada, até porque a relação com o seu cliente vai se permanecer durante muito tempo, e o cliente precisa ter confiança no seu trabalho e uma confiança também de que você vai entender as razões pelas quais ele está tomando aquela decisão. Mais perguntas, Camille? Não, só a justificativa aqui mesmo da Ju. Certo. Calegari. Parabéns aí, doutor Saulo, Davi, por mais essa jornada de hoje. É muito bom, né, ver alguém falando da área trabalhista, assim, com tanta paixão também. E o que ficou... Eu acho que essa justificativa da Ju ali foi interessante de ser dita, que a autoanálise, né, conhecer a si mesmo é importante, né, Davi? O direito, como o Davi tem demonstrado aí com o projeto, ele abre um leque gigantesco de vocações, né? Então, ao longo da faculdade, como o doutor Saulo colocou aí, ao longo da faculdade, esse processo de amadurecimento e de autoconhecimento, ele vai nos levando desse tronco comum que é a faculdade do direito, né, aquela a grande generalidade, e até chegar às especializações. E às vezes é a carreira que nos diz que o cachorro escolhe o dono, né? Quem tem cachorro em casa sabe disso. É uma ciumeira danada. Todo mundo trata bem o cachorro, mas o cachorro só faz cafuné no do dono da casa. E aí dá aquele ciúme danado. Já o gato não é tanto assim. E parece que a profissão também tem aquela profissão que é meio cachorro, né? Ela vai te escolhendo ali e não tem jeito. Ela vem até você e vai acontecer com todos, né? Que seja assim para a pessoa exercer sua profissão de forma feliz, plena, né? Como o doutor Saulo colocou aí agora. Uma coisa interessante, Davi e Saulo, nessa área trabalhista, é que é uma área que lida da área do direito. Eu acho que a área do direito, a mais científica, é a penal, né? Porque ela vai lidar com a alma humana, com essas questões da psique, com o crime. Não tem como escapar. A criminalística, quem não conhece
quem conhece direito penal, mas não conhece criminalística, né? Criminologia, esses elementos internos do agir humano. Agora, a área do direito talvez mais sensível ao social, à disputa capital-trabalho, principalmente, é a trabalhista, né? E a gente vê, por exemplo, a explanação do Dr. Saulo de uma ótica de um direito dentro do Estado capitalista, né, que monta essa arquitetura, e a Constituição diz lá, né, valorização do trabalho e da livre iniciativa, ela cria um binômio nisso, e de uma adequação de interesse da produção com o empregador, mas também interesse social do trabalhador, né? E uma questão particular do teletrabalho que o Saulo colocou aí, é que a gente vê, às vezes, que o trabalhador com 30 anos, 20 anos de casa, quando é mandado embora, não tem nem o fundo de garantia, nem o INSS recolhido. Ele veste a camisa da empresa e sai de lá descamisado e descalço. E sem nenhuma proteção social do Estado. E o pior, mais grave ainda, o Saulo deve ver isso muito de perto, é que o próprio Estado terceiriza atividades para empresas sem lastro econômico e financeiro para pagar os débitos trabalhistas, e não fiscaliza. E agora, com essa jurisprudência regressiva do TST e do STF, de isentar praticamente o Estado de responsabilidade subsidiária, que agora é o ônus da prova do reclamante, como é que o empregado vai provar que o Estado fiscalizou ou não? Basta a má contratação, como era a súmula 331 do TST. Então, essa sensibilidade do advogado trabalhista gera também várias perspectivas de abordar o direito do trabalho. Eu tenho acompanhado aqui com as minhas orientandas, que tem uma matriz marxista da crítica do capital, que tem uma leitura do direito do trabalho como um direito totalmente empregador, ou seja, ele dá uma migalha de direitos para o trabalhador, para fazer uma contenção de reclamações por mais direitos. Então, dá uma impressão que você está sendo bem remunerado, está sendo bem, mas você só está sendo cevado no interesse do modo de produção. É uma leitura importante do direito, porque quando a gente vê na Justiça do Trabalho o juiz lá com joias, diamante, relógios caríssimos na audiência, o trabalhador desdentado ali é o retrato da relação de produção de uma elite burguesa que domina o discurso jurídico com o trabalhador proletário ali sem nenhum amparo. E para a gente dizer que não é só uma crítica sem fundamento, a gente vai ver que a Justiça do Trabalho não tem competência criminal e quem mais conhece as lesões aos trabalhadores e os crimes contra a organização do trabalho é a Justiça do Trabalho, mas não tem competência criminal. O Ministério do Público do Trabalho não pode investigar crimes, né? E a Justiça do Trabalho não tem acesso, não tem defensoria pública. A defensoria pública não atua na trabalhista. Então, o Saulo colocou uma coisa importante. O advogado precisa comer também, precisa viver, ele tem a família dele. Não dá para ter um escritório só pro bono. Ele não tem assistência do Estado. O que acontece? Muitas vezes ele pega uma causa, 2, 3 causas, com empresas que não têm lastro financeiro, e depois o cliente acha que o advogado é incompetente ou é corrupto. Está empurrando a causa para ganhar dinheiro, para comer dinheiro do trabalhinho. E, na maioria dos casos, o advogado trabalhista, que atua somente sem ter outro vínculo, ele tira de dinheiro do bolso para pagar a passagem do trabalhador, ele faz contrato de risco, ou seja, só recebe se ganhar a causa. Então, é uma advocacia proletária também. O advogado trabalhista que não tem um outro vínculo, ele é um advogado proletário. É uma advocacia difícil. Mas, em compensação, uma advocacia plena de realizações nessa função social do advogado. Dentre a advocacia privada, a trabalhista é a que mais se aproxima da defensoria pública. Porque, para atuar na área trabalhista, tem que ter essa sensibilidade social que o Saulo colocou aí. E, para encerrar ali, só tirando dessas... Uma didática muito boa, muito precisa que o Saulo colocou aí para a gente, a forma de expor, sem paixão, é uma coisa muito realista, de uma mentalidade madura que se achou na profissão, é a importância, né, Saulo, de conhecer o conceito jurídico.
voltando à questão, o direito penal, lá para sardinha do Davi, exige demais um conceito de técnica do conceito jurídico, porque se, né, Davi, se você capitular errado um crime, você pode estar destruindo uma vida. E na área trabalhista, se você não conhecer conceitos técnicos, você pode manejar o recurso errado, perder um prazo, e manejar o recurso certo dentro do prazo, mas não ser admitido pelo robô. Porque agora é uma disputa de robótica. Até os advogados estão preparados. As petições hoje para recursos técnicos, como o recurso de revista, são preparados pelo LGPT, né? São robôs também que preparam. Então, hoje nós temos uma guerra cibernética aí na técnica processual, porque não tem como a pessoa em si, dominar tantas exigências do recurso de revista que foi feito para blindar para o trabalhador não chegar à Suprema Corte, não chegar ao TST, não chegar ao STF. Essa é a grande verdade. Então, essa lógica do estudante poder, na faculdade, prestar bem atenção no estudo tripartido do direito, jurisprudência, estudar a regra jurídica e a literatura técnica para dominar os conceitos jurídicos. E, para finalizar, fechando, a importância do estudo continuado, né? O estudo do direito ele é cumulativo, progressivo. Se você deixar de estudar, você perde aquilo que você acumulou de conhecimento. E se você progredir na sua atualização constante, passo a passo, sem estresse, mas constantemente, com o hábito de estudo, essa acumulação de conhecimento, que não é decorar para concurso, que é um estudo burro. A gente vê juízes aí, né? Eu tenho um juiz aí que virou senador, que demonstra muito bem, né? O que é um cara estudar para concurso sem ter lastro nenhum jurídico, até moral, para poder ser juiz. Então, a importância de estudar o direito com densidade, e isso não é da noite para o dia, começa na faculdade. Dá importância aos conceitos jurídicos, porque o direito ele é prático. Essa questão que o Saulo colocou é muito importante. Aquele vazio da economia, né? Como é que o direito ele é prático? Ele foi feito para realizar. Por isso que a gente fala da instrumentalidade do processo. O direito é um instrumento de controle social e também de emancipação social. Então, Davi, mais uma vez a gente fecha com chave de ouro esse evento aí, com essa participação tão rica do Dr. Saulo. Professor Calegari, só não posso deixar aqui de exaltar aí a precisão na sua fala. E vamos dizer, acrescentar, com base naquilo que você muito bem disse, eu, puxando sardinha para o meu lado, né, eu vejo que o recurso de revista é o recurso mais técnico que existe, porque para você superar todos os requisitos de admissibilidade, você precisa ter muita técnica. Eu não vejo outro recurso extraordinário, né, para o tribunal mais técnico que o recurso de revista. São tantos os requisitos os pressupostos de admissibilidade que se torna extremamente difícil você superá-los para que, depois de superados, o tribunal possa analisar o seu pedido, porque ainda tem os requisitos de admissibilidade são feitos para esbarrar nesses pressupostos que não analisam o mérito. Mas ainda assim, depois dessa dificuldade, superado isso, aí ele vai entrar no mérito, né, que é uma dificuldade ainda maior, porque o TST não analisa fatos e provas, ele só vai analisar a aplicabilidade do direito, porque o TST não está interessado no caso em si, ele está interessado para ver se aquele caso discutido ele possa abarcar o maior número de ações possível, e está interessado em formar jurisprudência, decisão que possa pacificar as demais discussões que estão sendo levantadas por ele. Então, assim, é um recurso extremamente dificultoso. Um outro ponto que você muito bem colocou e me chamou aqui muita atenção, que os alunos estão aqui e que eu acho que esse evento serve como formação, é a sensibilidade dos profissionais. Então, a gente, depois de algum tempo, advogado, principalmente, acaba sendo
uma atividade que te exige muito. E a gente, às vezes, poucos, né? A maioria trabalha muito bem, mas alguns profissionais que fazem concurso, como você mencionou, juízes, muitas vezes, que é o meu contato direto, a gente vê muito pouco de sensibilidade em entender o que está sendo discutido em determinada ação judicial. E isso afeta demais a relação processual, porque, querendo ou não, o magistrado que vai proferir aquela decisão, ele está imbuído de determinados conceitos pré-determinados. Então, se ele não tiver, vamos dizer, um coração aberto, né, uma cabeça aberta para entender, né, para ouvir ambas as partes, para absorver aquilo, para depois proferir uma decisão, não vai dar certo. E aí você comete injustiça, porque é um trabalhador que está há 30 anos vinculado àquela empresa. Ou uma empresa que tem aquele trabalhador com um vínculo de 30 anos e sempre pagou tudo certinho, também o contrário acontece, né? Sempre respeitou todos os direitos, e a depender da pouca ou quase nenhuma sensibilidade do julgador, você pode ter uma decisão que vai culminar ali num estrago na vida daquele trabalhador. O professor Davi atua na área, você acaba com a vida. Aqui, você pode também, de certa maneira, acabar com a vida, porque aquele trabalhador pode ter reflexos, como a gente mencionou aqui, psíquicos, mentais, em razão daquilo, daquele fato, daquele tempo que ele trabalhou na empresa e teve todos aqueles problemas. Então, assim, os profissionais hoje que atuam, independente da sua área de atuação, seja procurador, seja juiz, seja advogado, porque tem advogado também que tem pouca sensibilidade, que não consegue entender o seu cliente para poder promover a defesa dos seus direitos, precisa entender. Por isso que a pergunta da Ju, eu acho interessante, como você enxerga como advogado trabalhista. Eu, antes de ser advogado trabalhista, eu não sou advogado trabalhista quando eu faço o primeiro contato com o cliente, porque eu preciso entender quem ele é, de onde ele veio, o que ele deseja, como é que ele está, qual o sentimento, o que ele pensa, para depois eu tentar, vamos dizer, ajudá-lo com meus serviços como profissional, como advogado. Então eu preciso antes ter outras características para que depois eu possa atuar. Então, assim, é muito importante esse ponto que você colocou, do preparo dos profissionais, porque essa ausência de sensibilidade na atuação, eu acho que acaba afetando muito. E só para finalizar, não me estender, professor Davi, eu tentei, né, admiro muito a área penal, eu tentei, eu fiz uma pós-graduação e fui escrever sobre domínio do fato. Domínio do fato, comprei o livro do Klaus Hoxe, né? É ele que desenvolveu um livro, eu não falo alemão, aí eu falei, vou comprar o livro do Klaus Hoxe, que eu quero ler o livro, a literatura original, não quero ler comentários. Eu comprei em espanhol. Um livro, assim, extremamente denso. Então, só o professor Davi, mente com o professor Davi para poder atuar na área, porque é uma área muito, também, além de apaixonante, e que também é uma área muito sensível, que eu admiro muito. Se eu tivesse que escolher também, assim, de coração, seria uma área que eu atuaria. Só para não perder aqui o ensejo, eu vejo que o Rafael faz uma pergunta aqui na atuação. Correto. Do advogado do banco. Na verdade, o banco ele tem uma característica específica, né, Rafael? Que a União é maior detentor do capital do banco. Então, necessariamente, o ingresso como funcionário em qualquer área, você tem que fazer concurso. Então, para o Banco do Brasil, você precisa fazer concurso para que possa exercer as atividades para a instituição. E aí já até emendou outra pergunta aqui, eu poderia falar um pouco também sobre a sua rotina de trabalho, se home office ou híbrido. Hoje, como
Rafael, a maioria dos profissionais, a gente tem a ferramenta híbrida, não tem como fugir disso. Então, existe o trabalho presencial, porque eu considero que o trabalho presencial, às vezes, é importante. Há muita discussão. Na pandemia, a gente ficou atuando muito tempo, full time, de maneira home office, mas eu vejo que o presencial, muitas vezes, o contato humano, às vezes, se faz necessário. Os mais opinam favoravelmente a esse entendimento, outros menos. Mas ainda assim, eu gosto muito do trabalho híbrido, né, home office, mas por vezes eu sinto uma necessidade de atuação presencial. Eu acho que ainda continua sendo importante, mas eu vejo que o trabalho híbrido hoje, ele acaba se adequando muito bem à nossa rotina, principalmente nós advogados, que a gente atua especificamente online, né? A gente fica no computador o tempo inteiro, escrevendo, lendo, acessando os sites de tribunal, então é a nossa rotina, né? O tempo inteiro no computador. Então a gente tem essa facilidade, né? Nosso trabalho é esse. E aí facilita a implementação desse, vamos dizer, desse formato de trabalho que nem todos os profissionais têm essa oportunidade. A gente tem a oportunidade de poder trabalhar de maneira híbrida, né? Eu só queria complementar a pergunta só um instantinho, Calegari, do Rafael. Acho que ele quis se reportar mais quais os pré-requisitos para fazer o concurso para ser procurador do Banco do Brasil, quais as áreas que ele tem, quais as disciplinas, melhor falando, que tem que estudar para poder prestar esse concurso. Acho que o Rafael quis se referir mais também em relação a isso. Sim. Então, Rafael, assim, o concurso do banco, todo concurso envolve disciplinas específicas que você vai estudar voltado para a área de atuação. No caso do banco, existem disciplinas ligadas ao mercado financeiro, então você vai ter disciplinas voltadas para essa área, e no caso, para a atuação do advogado do banco, a gente tem a disciplina do direito, então, direito civil, direito empresarial, direito processual civil, direito civil. O banco, em que pese o fato de ser um banco que possui a sua atividade voltada para o mercado financeiro, existem poucas, mas ainda existem, por exemplo, atividades, tem advogados no banco que atuam especificamente na área penal, né, na área tributária. Então, o preparo para a atuação do profissional, do advogado do Banco do Brasil, você precisa estudar e se preparar para todas essas áreas comuns, né? Direito civil, processual civil, direito do trabalho, processo do trabalho, direito penal, processo penal e tributário também. Então, não tem como fugir, né? Todo preparo e estudo para que você possa ingressar, necessariamente você vai ter que estudar todas essas áreas. Eu só queria complementar, antes de passar para o Calegari, dar um aviso. Semana que vem nós vamos ter aqui o promotor de justiça, o Glaucio Cardoso Conceição, que é promotor do GAECO, para a sua palestra, só para divulgar para os nossos discentes. Calegari, fala, meu amigo. Não, uma de tantas coisas importantes e relevantes que o Saulo colocou, quando ele citou a questão do domínio do fato na área criminal, né, que é uma forma de imputar a autoria, né, a quem tem o domínio do fato, se a gente pegar, eu tenho usado o domínio do fato na área processual da seguinte forma: quem domina o fato da causa, domina a causa. Isso porque nós temos dois momentos, um dos momentos mais importantes do processo é o depoimento e a audiência, né?
na instrução processual, quando você tem um depoimento da parte para avisar, buscar a confissão, ou interrogatório do juiz para buscar esclarecimento sobre os fatos, porque há a presunção de que o juiz conhece o direito. Muito embora alguns juízes aí, demonstrem que não conhecem nem a cartilha do direito, quanto mais o direito. Mas vamos supor que o juiz conheça o direito. Ele precisa conhecer o fato. Então, vejam só, todo momento, da petição inicial até a sentença, há uma longa preparação de atos processuais para levar ao juiz os fatos, seja através da prova documental, seja através da prova oral. Isso quer dizer o quê? O primeiro contato com os fatos é o advogado com o cliente, seja o autor ou seja o réu. Então, gente, os livros, os manuais, né, nessa era de manuais para lá, existe tanto manual jurídico que falta saber se existem livros de direito para se estudar com profundidade. Não dizem que o momento mais importante do processo é pré-processual, o contato do advogado com o cliente. Seja com aquele que vai entrar com a ação, seja com aquele que vai responder a uma ação ajuizada. Porque dali o advogado vai tirar o domínio do fato. E uma das coisas, Davi, que a gente observa, principalmente em laboratório, em questões práticas do direito, e nos tribunais, eu com 30 anos de tribunal, é a dificuldade de se identificar na narrativa do processo o fato. Então, às vezes, você já deve ter visto muito isso em peças processuais na área penal, o Saulo também, nos processos. Existe tanta coisa escrita sobre doutrina, sobre literatura, sobre jurisprudência, sobre o que é o direito, e pouca compreensão do fato. Ou seja, quem não domina o fato tende a escrever muito. E quem domina o fato tende a ser mais preciso na abordagem narrativa e argumentativa. Ora, o pedido condenatório ele é sempre a resultante de uma narrativa do fato e de uma boa argumentação. É onde você faz a subsunção. Você narra o fato, as circunstâncias do fato, na área penal, as atenuantes, agravantes, qualificadores, aquela coisa toda. E na área trabalhista, ou em qualquer área processual, você circunstancia os fatos com uma narrativa verossímil, porque senão você é desmentido na instrução processual. Inclusive, essa narrativa verossímil é importante para a credibilidade do advogado como profissional, perante a comunidade jurídica e está ali todo dia no fórum. Quando o juiz vê que o sujeito faz blá, blá, blá e não tem consistência na narrativa, que ele está inventando no processo, ele fica já estigmatizado. Qualquer processo que ele entrar, o juiz já vai olhar atravessado. Esse é um grande problema de entender, e aí entra na ética processual, na ética comunicativa. Então, dá importância a essa entrevista com o cliente, porque é o seguinte, o cliente ele vai passar por dois momentos dramáticos na fase processual ou na pré-processual. Primeiro, é ele chegar para um advogado que ele não conhece, ele não sabe quem é aquele Zé Mané ali, e se abrir, se desnudar para aquilo. Na área criminal, isso é flagrante, né? A pessoa vai se desnudar como num confessionário, confiando plenamente naquele advogado. E o advogado, com essa sensibilidade que ele tem que ter, ele vai ter que reduzir tudo que é passional da narrativa para adequar para um discurso técnico-jurídico, que não pode ser muito longo, só o juiz não vai ler aquilo. Então, ele vai ficar, às vezes, 2, 3 horas ouvindo o cliente, e a gente pensa que para ser advogado tem que falar muito. Não, o advogado tem que prestar bem atenção, é observação e audição, principalmente. Ouvir bem o cliente, tirar daquilo que não vai ter repercussão para a narrativa do fato e, ao mesmo tempo, narrar o fato com precisão para não faltar detalhes. E, às vezes, o advogado delega a entrevista com o cliente para uma pessoa que não é nem formada em direito. Ou transfere para o estagiário do escritório que está ainda aprendendo no direito, que tem que estar orientado por ele a entrevista com o cliente. E depois não ter sucesso na causa. Então, o Saulo coloca uma coisa muito importante, essa sensibilidade. Outra questão psicológica. Quando o cliente estiver tendo contato com o advogado, e se o advogado ele deixa o cliente à vontade, ele consegue se abrir mais, porque no momento processual, diante do juiz, a situação se inverte. É um momento de opressão, de pressão,
de tensão emocional. E se aquela narrativa do fato não foi bem esmiuçada com o advogado, para o cliente também se sentir seguro na narrativa perante o juiz, lá na audiência, ele às vezes vai desdizer o que disse para o advogado. E esse é um problema sério do sucesso ou não profissional na área principalmente quem vai atuar com contencioso. Então, só queria registrar isso, Saulo, porque isso é importantíssimo para as nossas aulas de processo, seja na formação processual do estudante, seja depois na prática jurídica. Quem domina o fato, domina a causa. Não, é interessante o que Calegari falou, que o próprio Dr. Saulo falou, do Klaus Roxen, na teoria do domínio do fato, que é uma coisa interessante, é utilizada em toda a área do direito. No interrogatório proferido pelo juiz, ele primeiro quer saber da vida do réu, para depois tratar dos fatos. Para quê? Para que ele tenha uma visualização de quem é aquela pessoa, mas também com relação ao fato. E outra coisa interessante, que o juiz também tem, o aspecto que o Calegari falou, ele tem que ter uma sensibilidade, quem é aquele indivíduo? Às vezes, em sala de aula, eu faço uma exposição de um fato verídico, de um delivery de entrega de passaporte falsificado. E quem que entrega? O motoqueiro. Aí eu pergunto para eles, o juiz tem que absolver o motoqueiro porque o motoqueiro entregava o passaporte e apanhava o dinheiro? Aí eles ficam olhando, né? Mas quem é o motoqueiro? É o autor ou partícipe? Então, essa visualização e essa separação, já vi várias decisões que o juiz absolve o motoqueiro porque ele é um partícipe. E se ele for trocado por outro motoqueiro, a conduta criminosa ainda vai persistir. Mas existem outros casos em que o juiz também condena o motoqueiro, apesar dele ser um partícipe. Mas o juiz pode absolver porque a conduta dele é uma conduta aleatória. Ele é um figurante num filme. Ele está ali só formando o quadro. Mas tem que haver a sensibilidade do profissional, no caso o juiz, na elaboração da sentença e expor que o motoqueiro, no caso o exemplo dado, é um partícipe. Então ele merece uma nova oportunidade, mas vai ficar colocado na folha de antecedentes criminais dele que ele foi absolvido e a fundamentação lá do 386. E num fato futuro, ele não vai ser absolvido. Então, uma visualização interessante, né, da abordagem tanto do Dr. Saulo como do Calegari, da sensibilidade que o profissional tem para abstrair do cliente todos os dados. E uma coisa interessante, nós tivemos uma palestra ano passado com o Dória, que trabalha no Tribunal do Júri, que ele falou uma coisa interessante. Eu não minto para o cliente. Eu chego para ele e digo assim, eu posso diminuir a tua pena. Agora que tu vai ser condenado, vai ser condenado. Então, é uma parte interessante, principalmente quem trabalha na área criminal, é não mentir para o cliente. Falar, ó, eu posso diminuir a pena, mas você vai ser condenado. Ou não, eu vou te absolver. Essa situação aí não tem problema. Mas essa franqueza com o cliente é uma coisa salutar e que não vai ter problema no futuro. Certo? Saulo, mais alguma palavra? Agradecimentos e demais coisas queira abordar. Pode falar. O som está desligado, Saulo. Agora foi. Não, muito bem colocado essa transparência, essa relação transparente com o cliente, né? Então, a comunicação precisa ser objetiva e direta, para você não ter problemas futuros, né? Porque o advogado trabalha com relação de confiança. Se você quebra essa confiança com o cliente, não tem relação profissional. Né? Então, eu vejo uma situação assim, o cliente chega para um advogado, doutor, aí passa o caso, tá. Aí você manda uma procuração para ele. Não, mas essa procuração aqui tá com... Você já começa, né? Numa situação assim, ele está te contratando, né? Você, como advogado, passa uma procuração, ele já começa a criticar. Então, assim, já não começa bem, né? Então, por outro lado, também um advogado, como, né, muito bem colocado, precisa ter uma comunicação direta. Às vezes, aquele direito não tem como ser defendido, né? Ou se o advogado for, deixa eu só me expressar bem, aquele pedido que o cliente faz talvez não esteja corretamente
não possa ser abarcado da maneira como o cliente coloca, né? O advogado precisa esclarecer, olha, não é bem assim, né? A legislação, ela regulamenta de uma outra forma, o seu direito é esse, não é dessa maneira, para haver um esclarecimento mínimo, né? Então o advogado não tem que estar ali numa relação, só vou ganhar o cliente, vou receber, ele vai me pagar, não. Senão você vai ter problemas, né? Então precisa ter essa relação de transparência, essa comunicação objetiva, clara, para que ambas as partes tenham satisfeitos seus anseios, né? O profissional e o cliente, né? Muito bem colocado. Eu acho que a gente já está aqui 8h47, o professor Davi já me passou a palavra aqui no encerramento, então assim, eu volto mais uma vez a agradecer imensamente o convite, professor Davi, Calegari, Camila, queridos alunos, discentes, e assim, torço muito pela trajetória de vocês, que seja uma trajetória vencedora, né, com muito trabalho, mas que seja vencedora. Acredite naquilo, no desejo de vocês, né, independente de qual seja, faça a escolha que for e caminhe de maneira correta, justa, para que vocês possam atingir esses objetivos. E acredite, né, se a gente se empenha, acredita e trabalha, a gente certamente vai colher os frutos daquilo que a gente plantou. Então, assim, não desistam, os desafios são gigantescos na nossa área de atuação, mas siga em frente, acredito no potencial de vocês. Vocês estão numa universidade de excelência, com profissionais como o professor Davi, o Calegari, que são referências, e acredito que a trajetória de vocês certamente será vencedora, né? Camille, também, muito obrigado pela organização aqui do evento, e eu só tenho a desejar muita saúde para todos e sucesso, e fico sempre à disposição aqui, pode me chamar a hora que for, a gente conversa, bate papo, não só sobre direito, mas também sobre futebol. Espero que numa situação melhor, né, professor Davi, o Flamengo. Com certeza. Muito obrigada, doutor Salvo. Tá joia. Só a parte do futebol que vai ficar de fora. O Cláudio é flamenguista, hein? Cláudio é flamenguista. Já estou aqui dando spoiler. Não, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em trazer aqui as suas informações, a conversa que nós tivemos, agradecer os discentes que estão aqui até agora, Calegari, que está sempre aqui dando o apoio, a Camille, e a você. E tudo de bom para você, na sua atividade profissional, que continue nesse mesmo posicionamento, para que flua na melhor forma possível a sua atividade laboral. E um abraço a todos. Eu já me adiantei, tirei as fotos, tá? Que a gente tira sempre. Então, a gente encerra aqui as nossas atividades. Eu só vou interromper a gravação.